Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um registro do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os membros deste canal, mas se está vendo pela primeira vez, desta força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análise e vlogs próximos, beleza? Santos 0, Corinthians 0, desta vez pelo Brasileirão, diante do que foi a tragédia no meio da semana da Copa do Brasil. Talvez muitos podem até comemorar esse resultado, mas para quem deseja, para quem continua torcendo por esse clube, pela grandeza, vendo o que significa o Santos Futebol Clube, não dá para ficar satisfeito, mesmo com um pontinho fora de casa, mesmo de um adversário que se mostrou tecnicamente superior, mesmo com alguns de seus destaques no banco de reservas. E é inadmissível uma equipe como o Santos não produzir sequer uma única finalização no que aconteceu na etapa complementar no segundo tempo, mesmo depois de eles terem colocado William e Juliano na equipe depois aí das substituições. Bom, alguma lição para se tomar aí, né, comparativo do que foi o jogo de quarta-feira, pelo menos hoje, né, foi estancado o sangramento, foi evitado aí uma tragédia talvez ainda maior. O Bustos, embora não estava hoje no banco cumprindo suspensão depois daquela expulsão diante do RB Bragantino, ele dessa vez escolheu colocar um lateral direito de ofício, né, até determinado momento do jogo, e também inventar de colocar um garoto que ainda não se encontra fisicamente em condições físicas, como por exemplo o Sandri, para jogar. E demonstrou que Camacho jogando, né, algo que eu já tinha falado nos vídeos anteriores, seria bom, até interessante colocá-lo agora no lado do Rodrigo Fernandes, pelo menos alguém que tem alguma noção de marcação, de tempo e de espaço, ao contrário do que vem acontecendo com o Santos. De uma forma a gente conseguiu frear o ímpeto da equipe adversária, do outro a gente continua com esses problemas aí de falta de criação de jogadas, se limitando apenas, única e exclusivamente, de bolas alçadas, de bolas levantadas, dependendo de lançamentos de altura do nosso campo de defesa, para a gente ter alguma chance de concluir alguma finalização. Não dá para admitir isso. Né? A gente está no início da temporada, a gente já, pelo menos para quem tem alguma lucidez e pensar mais com a cabeça e no coração de torcedor, se prevê que essa temporada seria realmente difícil, ainda continuamos com uma equipe limitada. E essa colocação que nós estamos aí, teoricamente, nesse patamar, por enquanto, entre 8 e 9 colocado até o término dessa rodada, foi até uma dose de sorte, com também certos méritos, dadas as devidas proporções aí, com a limitação desse elenco. Hoje, a equipe, por exemplo, desde essa formação que o Bustos escolheu colocar no meio do campo, além de Rodrigo Fernandes e Camacho, sem o meia, né? Sem o meia de armação, mas, por exemplo, tem uma contenção, uma alternativa de frear, realmente, as jogadas de ponta do Corinthians. Ficamos com Léo Batistão, para complementar, Ângelo e Marcos Leonardo, uma formação aí pelo que se viu na TV, de 4-4-2. De fato, sim, realmente foi a julgar pelo fato do Léo Batistão ficar um pouco mais na mesma linha do Marcos Leonardo. Eu acho que ele já poderia ter saído bem antes, porque demonstrou que ele ainda tem essa dificuldade de acompanhar no esquisito da marcação. Eu podia ter tirado bem antes, eu colocaria o Bruno Oliveira ao invés do Ângelo, mas no lugar do Léo Batistão. Mas deu para, de certa forma, entender o porquê que o Ângelo saiu, porque houve um momento no contra-ataque que ele tinha a oportunidade de dar assistência para dois caras de cada lado. Ele resolve prender a bola, ele continua com esse problema crônico de prender a bola, é o clássico fominha, e mereceu ter saído, embora no vídeo, na transmissão, deu para demonstrar uma certa insatisfação da parte dele, mas ele tem que baixar um pouquinho a bola e ser um pouquinho mais, ter um senso de coletivo, viu, seu Ângelo? Não é futebol, é coletivo, você já está começando a se achar demais. No momento justamente que a gente está com essa moral, né, depois de ter tomado aquele cacete no meio da semana, você resolve querer dar uma de fominha tentando resolver tudo, meu filho. Não dá, não dá. Eu tiraria o Batistão, mas deu para entender o porquê que o Ângelo saiu. Né? A gente criou no primeiro tempo certas oportunidades, até mais até do que o adversário, enquanto eles estavam com a equipe, teoricamente, aí com reservas, com a equipe mista em campo. Eu digo mista porque o William e Juliano Edel tinham entrado, mas faltou ainda uma aproximação melhor. Por exemplo, faltou o Felipe Jonathan, que hoje fez uma partida aceitável, mas faltou ele poder subir um pouquinho mais
junto com o Lucas Braga no ataque também, podia ter mais apoio da parte dele. Então, fisicamente, será que ele está com problema? Eu acho que não. Eu acho que eu podia ter sido mais acionado junto com o Lucas Braga para podermos equilibrar um pouco mais as ações, para podermos justamente até ter uma oportunidade de ser mais agressivo. Mas justamente quando a gente podia acioná-lo, a gente ficou restrito apenas nas jogadas pela direita do Ângelo. E com o Auro, que hoje, de certa forma, fez, acho, na minha opinião, uma partida até aceitável, não devia ter saído. Se saiu, talvez foi por cansaço, para colocar de novo o Lucas Braga, novamente improvisado na lateral direita, para conter, aí sim, os avanços do Willian na etapa complementar. Eu não teria tirado o Auro. Eu acho que, se por um lado ele tem esse problema de limitação, de ele não subir muito para o ataque, do outro, hoje ele até ajudou, sim, em certo momento, a bloquear o Willian no setor do lado dele. E, bom, Camacho deve ter saído com certeza por cansaço, né? O famoso cansaço saiu para a entrada do Sandy, que eu acho que não, até um momento do jogo aí não deu para dar uma nota para ele, mas que talvez seja um pouquinho de parâmetro para ele poder fazer uma marca, o quesito, pelo menos no que se espera dele, no quesito de ser volante na hora de marcar, de ter o tempo e espaço na hora da marcação. Entendeu? Então, Marcos Leonardo hoje, eu acho que marcou bobeira no último lance do jogo, que ele podia ter a oportunidade de já ter matado logo nos últimos segundos da partida, porque deu 5 minutos de acréscimo em função aí do atendimento que foi aí do Rodrigo Fernandes e depois do próprio Marcos Leonardo. Faltou um senso de cabeça, né? Há poucos momentos de acréscimo, com a oportunidade de finalizar, ter uma única finalização na etapa complementar e de dar um toquinho de lado para tentar dar assistência. Eles ficaram reclamando do quê, pô? Tem um pouquinho mais de noção, de malícia. Ó, chuta, quando dá oportunidade, chuta, meu filho. Dá finalização, sabe? Mas a equipe ainda demonstrou que estamos fracos de recursos. Diante de uma equipe que tem referências para se movimentar, tem uma mobilidade muito maior do que a nossa, que quando fica com a bola no pé, na hora de propor antes do jogo, parece o nosso time nos momentos do Fernando Diniz, quando ele propôs a equipe marcando posição. E o que se viu, né, principalmente na etapa complementar, uma equipe mais se livrando da bola do que propriamente tocando quando tinha posse de bola para poder fazer a transição da zaga para o ataque, porque meio do campo continua não tem. A gente não tem. Felizmente a gente não tem no campo. Faltou isso. Faltou essa ligação. Então, somente com a zaga, né, carregando o piano hoje, né, para o esquema defensivo, a equipe jogou literalmente mais para não perder do que propriamente para, pelo menos, ter alguma ambição de ganhar a partida, virar a chave, né, diante do que aconteceu no meio da semana. Então, foi decepcionante nesse quesito, tá? Que demonstra que, infelizmente, ainda estamos aí num patamar muito abaixo das demais equipes de ponta. Isso não dá para aceitar, mesmo diante das condições financeiras que os anos apresentam, mesmo diante do elenco, que não é uma maravilha. E demonstrou isso mesmo com as mexidas que depois colocamos aí o Juan de novo de ponteiro. Não dá para colocar o Juan de ponteiro novamente, é um desperdício. Continuo insistindo, tem que ser o Lucas Barbosa, que foi totalmente inútil na partida. Juan inútil, não produziu nada. Porque simplesmente todo mundo já está careca de saber, pelo menos para quem acompanha o Juan desde a base, não é o cacuete dele ficar jogando de ponteiro e sim de centroavante. Se era para sair, tinha que sair o Marcos Leonardo. Um dos dois, ou é um ou é outro, não dá para colocar os dois ao mesmo tempo. Não dá para carregar dois fogões numa mesma cozinha, ou duas geladeiras numa mesma cozinha. Tinha que ser o Lucas Barbosa naquilo, se tivesse que sair. Então, e o Bruno Oliveira, quando entrou no lugar do Ângelo, deu para entender o porquê. Nós dizemos mais uma vez, para que tenha um pouquinho mais de toque de bola, para ter um pouquinho mais de senso de criação. Mas que acabou também sendo anulado à medida, né, que o Willian e o Juliano entraram e ficamos mais restritos em mais marcá-lo do que propriamente a gente propor o jogo e de criar chances que não se concluíram sequer, né, para fazer cosquinha na meta do Cássio. Mas é um pontinho mais uma vez, mais um empate, 10º jogo parece sem vitória, mas diante do que aconteceu no meio da semana, talvez muitos colegas santistas podem classificar esse resultado como um alento, mas para mim não dá. Não dá, o torcedor santista merece mais
e precisa cobrar mais, e essa equipe precisa produzir, né, ter um pouquinho mais, vamos dizer assim, de agressividade, mais de ambição, e principalmente nesse meio de criação. A gente precisa ter algum recurso no meio de criação, e eu vou falar aqui talvez sendo polêmico, vou discordar da grande parte. Gabriel Pirani, muita gente pode criticar, mas eu acho que não deveria ter saído, não deveria ter sido emprestado para o Cuiabá. A gente agora vai sentir a ausência de alguém para fazer esse quesito aí do meio de ligação com o meio do ataque. Para mim, Pirani não deveria ter saído. Mas, se você discorda, concorda, deixa aí sugestões de crítica na seção de comentários. E um bom fim de semana para vocês de saúde e prevenção, que a pandemia ainda não terminou, galera. Santos sempre Santos, valeu, até a próxima.